E o Lingard já foi anunciado, Nicola Emerson Manuel, quem pergunta sobre Lingard. Hoje ele apareceu treinando, tá? Quer ver até colocar, vou atualizar, trazer a informação certinha, mas hoje, hoje ele já fez atividades físicas dentro de campo. O fato de não estar jogando há algum tempo deve demandar uma preocupação maior em relação à estreia, tá? Se bem que também o Lingard chegou a dizer que se o Corinthians tivesse ido à final, ele queria estrear na decisão, que ele estava se preparando para isso, tá? Ele já está trabalhando no CT, mas ainda não foi anunciado, porque ele precisa ser regularizado, tá? A questão de jogadores estrangeiros demanda um pouco mais de tempo. O Alan S1 manda 2 goleiros para o Corinthians, De Gea livre, ex-Boca também livre. Alan, o nome dos sonhos do Marcelo Paz era o João Ricardo, goleiro com quem ele trabalhou nos tempos de Fortaleza. O problema é que o João passou por uma cirurgia, recuperado da lesão, ele foi submetido a exames, e 2 especialistas baseados nos exames não recomendaram a contratação do João Ricardo pelo Corinthians. O pessoal do Fortaleza ficou bravo, porque precisava da saída do João Ricardo em nome da economia salarial, mas o Corinthians alegou que não tem a menor condição de contratar alguém reprovado nos exames médicos. Diante desse cenário, o Corinthians está no mercado em busca de mais um goleiro. Foi oferecido o nome do Neto, que teve uma passagem bizarra de ruim no Botafogo, mas é muito bom goleiro. O currículo dele no exterior é bem legal. E um que eu sei que agrada bastante no Corinthians é o Bruno Bertinato. Esse é um goleiro que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista. O Mauro, por exemplo, que é o observador técnico, Mauro Van Basten. O Mauro adora o Bertinato, tá? Se dependesse do Mauro, certamente essa negociação aconteceria. Nicolas Silva, boa noite, Nicola, fala do Timão, vai Corinthians. Só para completar em relação ao Corinthians, o Marcelo Paes completou nas últimas horas 2 meses de Timão, né? Contratado como executivo de futebol para o lugar do Fabinho Soldado. E dá para dizer que o início dele é interessante, o início dele é promissor. O Corinthians conseguiu um título, o título da Supercopa do Brasil. Que mais? O Corinthians fez 8 saídas de atletas, foram 8 contratações e 7 saídas, né? E olha que eu nem estou contando as saídas do Ángel Romero e do Thales Magno, até porque eles tinham saído um pouquinho antes da chegada do Marcelo Paes. Então, assim, o Corinthians conseguiu reduzir a folha nesses 2 meses. Além da redução, o Corinthians conseguiu um título da Supercopa do Brasil, que é algo sempre super interessante, especialmente porque a vitória foi contra o Corinthians. Estou só tentando dar uma melhorada aqui na luz, ver se eu consigo. E aí, para completar, o fim do transfer ban, é que o transfer ban nem tem tanta responsabilidade do Marcelo Paes, mas também envolve o executivo de futebol. E o Corinthians pode mesmo fechar com o Malcom. Boa, Isaac, vamos falar sobre isso? O Careca Bertalha, cara bem gente boa, ele é influenciador, ele trabalha falando sobre o Corinthians, né? Ele tinha uma conta Análise Fiel e depois foi contratado pelo GE para falar sobre as coisas do Corinthians naquele blog do torcedor, né? E ontem ele estava contando que existia uma possibilidade de o Corinthians contratar uma grande estrela brasileira que atuava no mundo árabe, jogador que chegaria para mudar a prateleira do Corinthians. Muita gente imaginando que poderia ser o Roger Guedes. E aí eu fui atrás, liguei para o Marcelo Paes, e o Marcelo falou, Nicola, não tem nada, chance nenhuma de contratarmos alguém, não tem a menor possibilidade. E eu publiquei, e aí pouco mais tarde, até porque imagino que o Careca, que é muito gente boa, tenha sido cobrado pelo torcedor, ele falou, cara, não sou de falar sobre o mercado, não é uma coisa que eu estou acostumado, mas eu recebi a informação de que existiu interesse na contratação do Malcom, e que o Corinthians fez esforços para tentar avançar nessa negociação. Acabou não acontecendo. Hoje de manhã eu mandei mensagem para uma pessoa do staff do Malcom, e a pessoa assegurou que não tem a mínima chance desse negócio acontecer. O Malcom tem contrato até junho de 2027, lá no Al Hilal, onde ganha na casa de ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês, tá? E o que se discute agora é uma renovação, uma prorrogação do contrato por mais 2 anos, o que permitiria ao Malcom aumentar seu salário. Então, hoje, imaginar o Malcom no Corinthians é quase impossível. Eu só não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe dos desdobramentos do conflito lá entre Irã, Estados Unidos e os países vizinhos, né?
se a Arábia Saudita começar a ser muito atacado, o campeonato paralisado, enfim, aí a gente pode ter alguma mudança, tá? O Sandro Santa Cruz perguntando sobre o Neto, se o Neto será contratado. Vou mandar mensagem, vou tentar avançar alguma coisa nesse sentido e conto para vocês, tá? Deixa eu só mandar mensagem aqui. O Ismael Barbosa, Matheus Magalhães é a melhor opção pro Timão. Ou João Paulo do Bahia. O João Paulo, que foi titular durante muito tempo no Santos, virou reserva do Brasão, foi emprestado para o Bahia e não conseguiu jogar no Bahia. Não sei se ele seria boa opção para o Corinthians, não, tá? O Matheus Magalhães é muito bom jogador. Ele é irmão do Moisés, que passou pela Portuguesa, pelo América, pelo Corinthians. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. O jogador atuou bastante tempo no Braga e se mudou para o Estrela Vermelha. Ele tá louco para voltar para o Brasil. Chegou a ser cogitado pelo Corinthians, tá? O Anderson José, o trabalho do Marcelo Paz está quase perfeito. Só falta encontrar clubes para Alex Santana e Pedro Raul. Pois é, entre os feitos do Marcelo, está conseguindo negociar o Félix Torres, economia de R$350 mil por mês no empréstimo para o Internacional. A saída do Kaká, o Corinthians conseguiu se livrar dos 400 mil mensais que pagava ele, e a saída do Héctor Hernandes, que ganhava outros 400 mil. Esses dois que você citou são de fato jogadores caros e que não fazem muito parte dos planos. O Alex Santana em especial, né? Que nem treinar com o restante do elenco ele tem treinado. Jean Souza, boa noite, Nicola. Os outros 80% dos direitos econômicos do Bidu pertencem ao Guarani. O Timão vai fazer alguma oferta pro Bugre. E eu tenho quase toda certeza que parte desses direitos pertence a um grupo de empresários. Aqui, ó, Lucas Andrino, será que tudo bem por aí? O Lucas Andrino, que depois virou executivo de futebol, era o representante do Bidu nessa época. Deixa eu ver se eu consigo alguma novidade sobre essa questão, só para quem chegou e está meio perdido na história. O Corinthians, quando contrata o Bidu do Guarani, o Corinthians compra 20% dos direitos econômicos. E na temporada de 23, estipula a chance de comprar mais 50% dos direitos por R$5 milhões. Só que essa obrigação de compra só aconteceria se o Bidu disputasse pelo menos 50% dos jogos, que não acontece. O Bidu demorou para explodir com a camisa do Corinthians, hoje é um lateral super confiável, né? O Corinthians não comprou, manteve os 20%, e agora, com o Bidu jogando muita bola, cresce a especulação de que ele pode ir embora. Cada dia colocam um Bidu como alvo de um clube, o último deles, o Arsenal. Confesso que eu até me surpreendi. Mas a verdade é que hoje o Corinthians tem só 20%, e se tentar comprar do Guarani, certamente o Guarani vai pedir um caminhão de dinheiro. Porque, será que o Dorival vai reclamar da quantidade de estrangeiros no futebol brasileiro agora? Francis Gadelha, quem pergunta, deixa eu só checar quantos estrangeiros o Corinthians passou a ter depois de todas as últimas contratações, né? E eu sou contra 9 estrangeiros para o clube, tá? E aí, só para lembrar que a nossa essência é de país revelador. Quando você abre para 9 estrangeiros e tem clube com 11, como o Fluminense, você impede que exista espaço para atleta da base. E olha que o Fluminense tem uma das maiores tradições em base, né? Time que tem xerém. E aí você traz 11 gringos e esses caras tiram espaço dos jogadores da base. Corinthians tem hoje Pedro Milans, Angeleri, são 2. O Félix Torres foi embora, né? Lingard, 3. Garro, 4. Labiade, 5. Marroquino. Carrilho, 6. Memphis Depay, 7. São 7, né? É que o Martinez saiu, o Félix Torres saiu, enfim. Ainda está dentro das possibilidades. E Marcelo Paz acaba de completar 2 meses à frente do Corinthians, o novo diretor executivo de futebol. Em pouco tempo já conseguiu movimentos super importantes, como a redução da folha salarial, saída de jogadores que estavam completamente fora dos planos, contratação de jogadores promissores e também o título da Supercopa do Brasil, vitória contra o Flamengo, numa partida, pelo menos previamente, em que o Flamengo era apontado como favorito. Bora para os principais movimentos de Marcelo Paz no Corinthians. Os 8 reforços: Lingard, Zacaria Labiade, Alan, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César e Angeleri. O único que teve algum investimento foi o Matheus Pereira. O empréstimo junto ao Fortaleza vai custar cerca de R$1.800.000. Corinthians é o terceiro clube que menos gastou com reforços dentre todos da Série A do Brasileiro para a temporada.
Somente a Chapecoense e o São Paulo, que não fizeram nenhum investimento, gastaram menos do que o Timão. E dá para dizer que o Corinthians, com uma folha menor em 2026, na comparação a 2025, tem um elenco reforçado. Isso porque 7 saídas foram promovidas desde a chegada do Marcelo Paes. Olha que eu nem estou contando o Romero e o Thales Magno, que haviam deixado o clube no fim do contrato na temporada passada. As 7 saídas promovidas pelo Marcelo Paes: Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes, Maicon, José Martínez, Fagner e Donelli. Importante lembrar que durante a gestão Marcelo Paes e também do presidente Osmar Stabile, Corinthians conseguiu acabar com o transfer ban depois de uma série de quitações na FIFA que lhe permitiram voltar a contratar jogadores. De 0 a 10, que nota você dá para Marcelo Paes nesses 2 primeiros meses à frente do Timão e como é que você avaliava seu antecessor Fabinho Soldado, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.